Olá, pessoal! Bom, vamos falar sobre compulsão alimentar? Uma pessoa deixou um comentário no meu post, onde eu coloquei minha barriga grande com a barriga menor, né? E essa pessoa, né, foi um homem que comentou assim, nossa, como pode deixar chegar no ponto desse? E eu acredito que muitas pessoas pensam a mesma coisa, né? Julgam sem saber, na verdade, né? Por falta de informação, por ignorância. Eu também era ignorante, eu também me julgava, né? Eu ficava pensando, nossa, meu Deus, eu não paro de comer, nossa. Eu sentia uma sensação boa depois que eu comia. E hoje eu sei por que eu sentia isso, né? Mas depois vinha a culpa, eu me sentia super mal. Então eu me julgava também, né? Mas porque eu também era super ignorante, não tinha conhecimento do assunto. Eu só passei a ter esse conhecimento depois que eu sofri uma apneia, tive crise de apneia durante a noite em fevereiro e fiquei bem mal, quase morri. E nossa, foi muito chocante pra mim. E eu falei, cara, tá na hora de mudar. Por que eu como tanto? Por que eu tô comendo tanto, né? É, Enquanto a gente não assume que a gente tá doente, a gente não consegue procurar a cura, né? Eu falei, cara, eu tô com algum problema, mas eu não sabia, né? Eu ouvia falar de compulsão alimentar e tudo, mas eu falava, não, isso aí eu não tenho. E o problema é isso, a gente tá pra morrer e não assume que tem a doença, né? Então, eu falei, será que eu tô com compulsão alimentar, né? E eu falei, aí eu fui ler um livro, o Poder do Hábito, onde eu tive uma visão melhor, né, sobre os hábitos. E eu falei, cara, primeiro foi assim, eu vi que eu tinha que mudar os meus hábitos pra me curar dessa doença. E aí eu fui ler o livro Poder do Hábito pra saber como é que eu ia fazer isso, né? E depois fui estudar também sobre os hormônios, né? Porque tem tudo a ver com a nossa mente. É uma doença mental. Compulsão alimentar é uma doença mental. E e aí eu fui entender todo o processo, por que a gente fica doente, né? Bom, o nosso corpo, o nosso DNA é da época dos homens das cavernas, da época dos homens paleolíticos. Dessa época pra cá, o nosso DNA não mudou muito. Porém, a nossa vida cotidiana mudou muito, né? Hoje a gente praticamente não pratica exercício, igual naquela época você tinha que sair para caçar, correr de um leão, né? Ficava 2, 3 dias sem comer. Hoje não, hoje eu quero alguma coisa, eu vou aqui na loja de conveniência, tem um sorvetinho gostoso, tem um chocolatezinho, né? Carro na porta, né? Então, eu entendi isso. Eu falei, cara, sabe, eu vou ter que mudar os meus hábitos. Por quê? Porque essa vida cotidiana, eu não posso viver 100% viver isso aqui que tá acontecendo comigo aqui agora. Eu tenho que mudar os meus hábitos, né? Eu tinha hábitos horríveis, né? Eu tenho que mudar os meus hábitos. E aí comecei um processo de mudança de hábito, né? E fui entender sobre serotonina, sobre cortisol. Por exemplo, o mundo de hoje é um mundo que a gente tá vivendo de muito estresse, principalmente as mulheres. Por quê? As mulheres têm muitas alterações nos hormônios, a mulher é muito cobrada em casa, é muito cobrada no trabalho, é um estresse muito grande. E normalmente a gente quer, né? A gente quer passar esse estresse, né? Esse excesso de cortisol no nosso sangue, que é o hormônio do estresse, com serotonina, o hormônio do bem-estar, né? E o que a gente faz? Vamos comer um chocolate, vamos comer alguma comidinha aqui que vai ficar tudo bem. E realmente libera a serotonina e a gente fica bem. O problema é a culpa que vem depois. E isso vai só se agravando. Por quê? Você come uma vez, né, se sente bem, aí depois você come de novo, você come de novo, você come de novo, todos os dias, daqui a pouco tá com compulsão alimentar, né? E foi isso que aconteceu comigo. E eu tinha muita fome à noite, eu tinha muita necessidade de comer carboidrato de noite, né? Nossa, meu marido até falava, nossa, já são meia-noite, você tá comendo macarrão, meia-noite, você tá tomando sorvete. Mas eu tinha necessidade, eu me sentia bem, sabe? Me sentia feliz. E sem saber que aquilo ali tava me levando praticamente pra morte, né? Porque eu entendi que aí a serotonina de noite, ela diminui, né? Então, conforme ela vai diminuindo de noite, o seu cérebro, ele começa a pedir mais açúcar, né? Mais carboidrato. Então, aí eu comecei a diminuir o carboidrato para acostumar o meu cérebro a não ficar com essa necessidade tremenda de serotonina. Claro, serotonina é bom, porque aí já mexe com o hormônio do sono, e é bom ter serotonina de noite, né? Produzir. Mas, de repente, fazer uma caminhada
acompanhado, eu comer um carboidrato bem simples, né? Um carboidrato mais levinho, não sorvete, um macarrão, um chocolate, não isso, mas era isso que eu queria comer, era isso que me deixava feliz, né? A gente não tem vontade de comer tomate, alface, a gente quer comer doce, né? E eu não sabia desses hormônios, não sabia como funcionava, né? Então, por isso que eu cheguei a ter essa compulsão alimentar por muitos anos, eu não conseguia emagrecer 1 grama por muitos anos, até começar a entender todo esse processo. Eu até emagreci um pouquinho e depois engordava de novo, até entender todo esse processo, como é que funciona no nosso cérebro. Enquanto você não assume que você está doente, que você precisa de ajuda, que você precisa tirar esse excesso de açúcar do sangue, sabe? Esse excesso de necessidade de açúcar, você não consegue se curar. Por exemplo, quando eu comecei a fazer educação alimentar, eu falei pro meu esposo, falei, olha, que eu tava doente, né? Eu tive apneia. Falei, olha, eu vou fazer educação alimentar, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu não consigo ficar sem o arroz, sem o pão, né? O arroz branco e o pão. E eu falei pra ele, nossa, é tão difícil ficar sem o arroz, porque eu comia muito arroz, vocês não têm ideia. E por que isso? Né? Aí eu ainda falava assim, açúcar não é meu problema, não, assim, eu gosto de sorvete de chocolate, eu consigo ficar sem, mas assim o arroz não dá. Sem saber que o arroz é puro açúcar. Entendeu? Então, quer dizer, eu tava viciada no açúcar. Só que eu não sabia que o arroz e o pão era açúcar, né? Então eu comecei a fazer fazer como se fosse um treinamento mesmo, sabe? Não um treinamento, mas comecei a me esforçar pra limpar o meu sangue, pra diminuir esse excesso de açúcar no meu sangue. E aí eu comecei a ver resultado. Depois de 2, 3 meses eu já não sentia tanta necessidade. Na verdade, no primeiro mês já começou a dar uma diminuída nessa necessidade de comer pão, de comer arroz. E depois eu fui vendo com o tempo, fui adaptando a minha alimentação e cheguei ao resultado que eu tenho hoje, né? E isso é uma coisa que ela não é do dia pra noite que você para, te muda ali. Mudei os meus hábitos, minha vida tá uma maravilha. Não é assim. Porque eu demorei 2 meses delirando na cama, com vontade de comer carboidrato de noite. Meu marido sabe. Eu perguntava, o que tá comendo? O que você tá comendo? Eu perguntava pra ele, o que você tá comendo? Sabendo o que ele tava comendo, eu perguntava só pra ele me falar. Eu sonhava com comida. Porque o meu cérebro, ele pedia mesmo carboidrato, ele pedia açúcar. Por quê? Porque o meu cérebro tava viciado em serotonina, o tempo todo de bem-estar, né? É bom ter serotonina sim, mas não com alimentos refinados, industrializados. Faça uma caminhada, olha meus vídeos lá anteriores, desde que eu comecei. Você vai ver eu mudando os meus hábitos. Exatamente isso, mudando os meus hábitos. Porque eu sabia que só isso poderia curar a minha compulsão alimentar. Pra você ter ideia, tem pessoas que precisam de remédios para conseguir controlar a compulsão alimentar. Por que você acha que uma pessoa opera do estômago? Por quê? Porque ela quer diminuir, ela não consegue parar de comer, é difícil. Por que a pessoa toma inibidor de apetite? Porque ela não consegue parar de comer. Por quê? Porque é uma doença mental, é uma doença aqui, ó, do nosso cérebro. E a gente tem que cuidar, a gente tem que tentar se curar de alguma forma, né? Ir no especialista, no psicólogo, no nutricionista e ter força. Sabe? Vou falar pra você uma coisa, nos primeiros meses não é fácil, porque a gente tá viciado nesse açúcar, mas é possível, porque eu tô aqui pra falar pra você que é possível, porque eu me curei, Deus me curou, né? E eu tô aqui pra dar esse testemunho pra você, dizer que é possível você ter uma qualidade de vida assim, você não ser viciado em açúcar. Isso não quer dizer que eu não vou tomar um sorvete, isso não quer dizer que eu não vou comer um chocolate. Vou sim, como um chocolate, tomo um sorvete, mas hoje eu tenho controle sobre a comida, eu tenho uma boa relação com a comida, eu sei até onde eu posso ir. Né? Então, esse é meu testemunho para dizer que compulsão alimentar é uma doença. As pessoas chegam onde chegam, você vê aquelas pessoas, os quilos mortais, chega lá com 200 quilos e a pessoa tomando refrigerante, comendo fast food e te fala, nossa, mas como pode? Porque compulsão alimentar, é uma doença, né? É uma doença. E é a doença do século. Diabetes é a doença do século. Obesidade é a doença do século. Mas eu tô aqui para te ajudar a vencer essa doença, por quê? Porque eu estou conseguindo vencer e eu sei que você também consegue, tá bom? Então é isso, esse é meu testemunho para você hoje, dizer que é preciso assumir que tá doente e procurar ajuda e se esforçar e saber que essa vontade, essa necessidade de comer não vai ser para sempre, você vai conseguir vencer isso, tá bom? Então, um beijo para você e até o próximo vídeo, tchau!